Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GELCO, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV, ele fica aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Hoje, meus irmãos, nós estaremos dando continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E, especificamente, iremos tratar do item que fala do suicídio e loucura. E aí, temos aqui a grande oportunidade, né, e o prazer de receber o nosso companheiro do CELV, Ricardo Teixeira, ele que fará o estudo para a gente nesta noite. Mas antes disso, vamos dar início, como sempre fazemos, né? Vamos colocar aqui uma música para harmonizar, né, o nosso estudo. Depois eu farei a prece inicial. Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, primeiramente, Senhor, gostaríamos de agradecer por mais um dia de oportunidade na carne, pela saúde das nossas mentes, dos nossos corpos, em detrimento daqueles irmãos que padecem. Agradecer por este momento de podermos estar aqui dedicando um pouco do nosso tempo a conhecer o seu Evangelho e tentar, Senhor, adquirir um pouquinho de merecimento para a nossa conquista íntima de evolução moral. Pedimos, Pai, para que a espiritualidade amiga possa ajudar na condução do estudo, que será realizado pelo nosso irmão Ricardo, e que possamos aurir novos ensinamentos, aprendizado, para que um dia, Senhor, possamos contribuir na sua obra. Muita paz, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, passo a palavra agora para o nosso irmão Ricardo, para que ele possa se apresentar, né, para aqueles que não o conhecem, e desde já, em nome do grupo, agradecendo aí a presença. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Adriano. Boa noite, Adriano, Lene, Juliana. Boa noite a todos. Para mim é uma felicidade poder estar aqui. Eu já estive no GELCO em algumas oportunidades, como estudante, como aprendiz, né? Aprendendo bastante. Fez uma diferença muito grande na minha vida, poder estar tendo oportunidade de reflexões e estudos nessa codificação, né, maravilhosa que Kardec traz, né? Então, gratidão pela oportunidade desse retorno, né? Eu sou voluntário do CELV já há bastante tempo, né? Frequento o Espiritismo desde 2006 e atualmente contribuo em alguns trabalhos da casa, né? E falar sobre essa passagem do Evangelho, esse capítulo é muito especial porque Jesus, ele nos faz uma promessa, né? Ele fala assim: vinde a mim que eu vos aliviarei. Isso é importantíssimo. Jesus não promete que vai tirar os nossos problemas, ele não promete solução, ele promete alívio. Porque nós sabemos, né, e vamos estudar isso em outro momento, ou já estudamos, que na verdade problema não é problema, é oportunidade, né? É uma oportunidade de crescimento. Mas nós ainda temos uma dificuldade de lidar com as nossas provas, e esse momento
esse tema ele é muito, muito importante. E as informações que o Evangelho traz, somado ao contexto atual, sim, é um alívio que Jesus traz para todos nós, né? Então, por que nós precisamos falar de suicídio, né? A gente vai fazer essa reflexão. Daqui a pouco vamos falar sobre a loucura, porque não foi por acaso que Kardec, na codificação, ele colocou suicídio e loucura. Mas por que falar de suicídio? É um tema delicado, é um tema que nós ainda, enquanto sociedade, nós ainda temos muitos tabus a quebrar, percebem? A sociedade lá atrás, há 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, talvez, no século XVIII ou XIX, acho que XIX, mais especificamente falando, quando começou a divulgar, falar um pouco sobre o tema, livros que eram publicados sobre esse assunto, as pessoas perceberam, a ciência, os psicólogos perceberam que falar sobre suicídio motiva outras pessoas a pensarem em suicídio. Então, por isso desse tabu. Por isso que é uma coisa que ninguém fala, que quando existe um suicídio, as pessoas, existe um acordo até indicado pela Organização Mundial da Saúde, um acordo de como divulgar, para que não traga ideias novas, para vocês entenderem a preocupação que é. E é uma pandemia. É uma pandemia silenciosa. Infelizmente, os números de pessoas que desencarnam através do suicídio é um número muito alto. Números de 2018, tá? 2019 eu comento daqui a pouco. O suicídio ele é responsável por 800 mil desencarnes por ano. Isso é um número muito alto. A gente está falando de que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando no mundo. No Brasil, esse número cai para 45 minutos. Então, a cada 45 minutos, apenas no Brasil, uma pessoa está desencarnando por suicídio. E se nós pensarmos nos números de pessoas que tentam cometer o suicídio e não conseguem, graças a Deus, né, graças a uma intervenção de um amigo, graças a uma intervenção da espiritualidade, nada é por acaso, então esse número ele é multiplicado por 6. Então a gente está falando aí que a cada 2 segundos uma pessoa tenta o suicídio no nosso planeta. Então é um número muito grande. A Organização Mundial da Saúde, ela atualmente, falando de reflexões da última década para cá, ela já entendeu que nós não podemos mais silenciar. Nós temos que falar sobre isso. Porque tem um número importante. Tem um número que é motivador. Nesse cenário tão triste, tem um número motivador. A cada 10 pessoas que tentam cometer o suicídio, 9 conseguem tratamento. 9, se nós tivermos o tratamento adequado, a pessoa consegue sair desse que e vamos comentar sobre isso, desse que é, segundo o Espiritismo, uma das, vamos dizer assim, uma das coisas mais sérias que nós podemos fazer na nossa reencarnação, como nós podemos nos comprometer por causa disso. Então, por que Kardec ele associa o suicídio à loucura? Porque a gente vai entender aqui a loucura, vamos trazer esse tema para os dias atuais, a gente pode dizer que a loucura está relacionado às psicopatologias de ordem mental. É isso. Então, quando a gente fala de qualquer coisa que de desequilíbrio mental, de que saia do equilíbrio, a gente pode fazer como um símbolo a loucura. Aqueles momentos que nós perdemos o controle, vamos dizer assim. E a gente pode trazer, olha só como é que é classificado na OMS as psicopatologias: ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. E isso não são coisas muito distantes de nós, né? Quando a gente fala da ansiedade, principalmente, a gente está muito próximo disso. O que vocês acham? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Adriano, da Lene e da Juliana. Vocês conseguem perceber o
como a ansiedade ela está muito próxima de nós? Com certeza. E principalmente quando você cita na questão da pandemia em si, né, do próprio suicídio, né? Então, obviamente, isso nos traz, né, o cenário atual. E em função, talvez, né, de estar relacionado a algo que o ser humano não consegue controlar, ou seja, acaba mexendo com uma coisa em que ele que foge ao controle dele, isso acaba gerando ansiedade. E pessoas próximas a mim, não é apenas uma, são várias, né? Eu já tive a oportunidade de perceber isso. Fora o que a gente observa nos noticiários, né? Os próprios profissionais dessa área, os psicólogos, né? Os psiquiatras relatam isso, que aumenta muito nesse cenário de pandemia essa questão da ansiedade. Ela está presente, eu acho que na vida de todos nós, né? Não tem como a gente fugir. Por mais delicada que seja a situação, eu acho que a gente acaba caindo na ansiedade, né? E é isso que eu acho que vai alavancando a gente para esse turbilhão de coisas que a gente vive, né? No nosso dia a dia. E aí tem o estresse, como você falou, né? Tem a depressão, que aí é um caminho ainda mais complicado, mais perigoso, né? Então a gente tem que saber buscar esse equilíbrio, e isso que eu acho que é o mais difícil, né? Controlar essa ansiedade. Essa questão aí, acho que é o ponto-chave, né, Ju? É o equilíbrio, né? Eu estava comentando agora há pouco até com o Adriano, dessa questão das emoções, né, que elas nos cercam. Não só a ansiedade é esse fator, né, mas a gente tem todas as emoções que são naturais do ser humano, né, não sei se eu já estou atropelando o Ricardo nesse sentido, você me desculpe, Ricardo, tá, mas e se a gente não aceita ter essas emoções, aí realmente a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né, a gente fica muitas vezes escondendo as emoções debaixo do tapete, né, a gente não quer tê-las, e aí até que chega um momento que aquilo transborda. E como é que isso pode transbordar? Esse é o grande problema, né? Perfeito, meus amigos, perfeito, é isso mesmo. E aí, olha só que interessante. A pandemia, vamos falar um pouquinho antes da pandemia. Vamos falar do nosso momento, no cenário sem a pandemia, para a gente poder ver como a pandemia ainda, como o Adriano bem colocou, como a pandemia ainda ajudou a dificultar isso. A humanidade passou por várias épocas. Já passamos por uma época onde as pessoas buscavam o poder através da violência, né? Era aquela época onde existiam os impérios, os reis, a dominação, os imperadores, a dominação. Quer dizer, se destacava no mundo quem era o mais forte, né? Houve uma época que quem se destacava era a burguesia, era a pessoa que tinha grandes condições financeiras, era a época dos milionários. Então a busca era a busca de você ter conquistas materiais, vamos dizer assim. Nós estamos numa época que é a época da informação. O poder está relacionado à informação. Hoje em dia, antigamente, quando acontecia uma coisa, sei lá na Ásia, demorava semanas para chegar aqui. E se chegasse, hoje, quando acontece alguma coisa em qualquer lugar do mundo, é capaz de dizer que em segundos já estamos sabendo, né? É impressionante como as coisas estão velozes, né? É a era da informação. Hoje, na verdade, para você ter algum lugar de destaque, você tem que ter a informação. É a época dos youtubers, é a época dos influenciadores digitais, mas é por quê? É porque as pessoas estão buscando informação e elas vão em lugares concentrados e as pessoas se destacam. E aí, velocidade. Velocidade tem a ver com ansiedade, né? Então, Augusto Cury fala que por causa dessa questão do momento que nós estamos vivendo, que é tudo muito rápido, hoje, antigamente, quando nós queríamos conversar com alguém, nós não tínhamos a facilidade do telefone. Não era tão fácil assim a comunicação. Nós usávamos as cartas, né? Os mais antigos vão lembrar que a comunicação existia por carta. Eu queria falar com alguém, eu escrevia uma carta, botava no correio, chegava lá, era gostoso isso, você recebeu uma carta, né, você estava esperando uma resposta de alguém,
isso demorava às vezes meses. Então, assim, com toda a tecnologia, isso mexeu com a nossa capacidade da espera. Eu acho que a questão também é essa, né? Quando a gente está acostumado com tudo muito rápido, e se a gente não tiver tudo muito rápido, a gente fica atrás. A verdade é essa. Se a gente pensar na questão profissional, eu trabalho com tecnologia. Então, quem trabalha com tecnologia sabe, quando você está terminando um estudo, um curso, já é outro curso. Já é outro curso que está na moda, é impressionante. Você faz um curso aí de 3 meses, quando você termina, você já está desatualizado. É impressionante. Então, o Augusto Cury, ele fala isso. Nós estamos menos resistentes à ansiedade. A ansiedade, como a Juliana bem lembrou, está em todos nós. Divaldo fala isso e o Espiritismo contribui, através da Joana, demais com essa questão do sentimento, né? Então, a Joana fala no livro Homem Integral sobre os 4 gigantes da alma. Vê se eu me lembro. O medo, a solidão, a rotina e a ansiedade. Então, ter ansiedade não é ruim. Vocês param para pensar, não é ruim. Poxa, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã. Poxa, não vai dar uma ansiedade? Eu vou me preparar, porque a ansiedade vai mexer comigo. Poxa, eu fui convidado para estar aqui com vocês. Mexeu com a minha ansiedade. Caramba, como é que vai ser? Vou encontrar Adriano, Lene, Juliana, vou encontrar pessoas que eu não conheço lá que estão assistindo. Então mexe com a nossa ansiedade. Isso não é ruim. A gente se prepara. Isso faz a ansiedade junto com o medo, na medida certa, nos faz ser prudentes. Se nós não tivéssemos medo, a gente estaria nos arriscando. Quem se arrisca, pandemia, quem está se arriscando é porque não tem medo. Se tivesse, estaria com a prudência. Eu tenho que sair, eu tenho que ir lá, de repente, numa farmácia, não dá para ligar. Eu vou tomar todas as precauções por causa da minha preocupação. Então, a ansiedade também, ela não é ruim. A questão está na quantidade dentro de nós. E aí vem o que a Lene falou. Quando nós não conseguimos cuidar dos nossos sentimentos, eles crescem. Não é esconder. A gente tem o hábito de esconder. Nossa, que está me incomodando. Eu vou pegar lá uma coisa chamada subconsciente, levanto o tapete do subconsciente e jogo tudo lá dentro, resolvido o problema. Será que está resolvido? Então, por que nós estamos falando isso? Porque a ansiedade é filha da depressão. Né? E quando eu falo depressão, eu não estou falando da depressão, estou falando do estado depressivo. Nós precisamos também diferenciar o que é depressão e estado depressivo. Estado depressivo é aquela tristeza profunda, que é momentânea. A depressão, ela precisa ser tratada. Nós temos que quebrar esse preconceito da depressão. Porque quando nós estamos em depressão, a primeira coisa que a gente ouve são julgamentos. Você, Ricardo, depressão e espírita? Não acredito. Olha o julgamento aí. Só que a depressão, ela não tem rosto. Eu posso estar aqui rindo para vocês e estar em depressão. A depressão, ela chega a causar um desequilíbrio químico no meu organismo. Desequilíbrio químico. Como é que eu vou tratar isso numa conversa? Eu tenho que procurar uma ajuda psiquiátrica. Porque desequilíbrio químico se trata com medicação. Então nós precisamos enfrentar esses nossos preconceitos. Porque quem vai em psiquiatra não é maluco, não. É quem precisa. E às vezes a ida ao psiquiatra pode ser momentânea, de um momento. A gente tem que quebrar esses tabus. Porque quando a gente não trata, e aí que vem a questão eu acho que é o mais importante no estudo de hoje, quando a gente não trata, esses fatores, que são as psicopatologias, elas crescem. A esquizofrenia, ela é fácil de entender, ou você trata ou você não trata. Então, vamos dizer assim, o transtorno alimentar, também, você não quer tratar o transtorno alimentar, é uma questão, mas está ali, está gritando para você. Mas a ansiedade e a depressão, ela vai crescendo e você não percebe. As pessoas à sua volta não percebem. E aí vem uma informação importante. Qual é a maior causa, o maior fator de risco do suicídio? É a depressão. Então, existem vários fatores, mas eu acho que a gente pode nos dedicar especificamente à depressão, porque é a que mais faz nós termos a ideação suicida. Porque a ideação suicida, já em estatísticas também informadas pela OMS, a pessoa não quer tirar a vida. Ela quer tirar a dor. Ela quer tirar a dor do peito dela. A dor está tão grande, que ela cogita
tirar a vida. Então, nós temos que realmente pensarmos, a nossa busca aqui agora, nós pensarmos que nós temos que realmente conversar, falar sobre depressão. Nós temos que também vencer o nosso autopreconceito. Eu estou num estado depressivo, eu preciso procurar ajuda. E muitos de nós não procuramos ajuda. Imagina um espírita ainda, né? E aí eu preciso tocar nesse assunto, porque um espírita, às vezes, quando pede ajuda, ele sofre preconceito dos próprios espíritas. Porque as pessoas não conseguem entender como é que pode um espírita sentir depressão, pensar em suicídio, com toda a doutrina. Mas não é tão simples. Quando eu falo para vocês que tem um desequilíbrio químico, não é tão simples. Nós precisamos nos aceitar, nós precisamos entender que nós podemos viver um momento de fraqueza, ainda assim somada com as questões da obsessão, que são potencializadas. Então, vocês não acham que, por si só, o que nós falamos aqui é importante, já reconhecido esse cenário, onde suicídio tem que andar junto com um olhar da psicopatologia, porque quando você trata a psicopatologia, você está tendo aí uma chance de sobrevida em 90%. A gente iria baixar esse número aí de 800 mil em 90%. Eu não tenho números oficiais, mas falaram que em 2019 esse número já passou de 1 milhão. Eu li num site de uma associação de psiquiatria que os números redondos do suicídio de 2019 passaram de 1 milhão. Aí pergunto para vocês, meus amigos, vamos botar, eu falei tudo sem pandemia. E com a pandemia, o que vocês acham? Vocês acham que isso melhorou ou piorou? Qual a opinião de vocês? Não, com certeza piorou, né? Como a gente já tinha lembrado, e é o que na realidade surge em termos de preocupação, né, do nosso dia a dia, é algo que bate a nossa porta, entendeu? Com certeza piorou. Ju, Lene. Eu vejo assim, até com o passar dos meses, né, a gente percebia as pessoas muito mais ansiosas, preocupadas, né, estressadas, por vários fatores. Né? Não só o profissional, aquele mais direto ligado à situação financeira, né? A ter a condição financeira a se sustentar, mas também essa situação do afastamento, do isolamento, porque a gente só se dá conta, né, quando a gente se vê só mesmo, né, quando a gente se vê dentro da situação. Né? Você gostar de estar sozinho por alguns instantes, por alguns minutos, dias, enfim, gostar de estar com você mesmo é uma coisa, né? Mas você ser obrigado a estar com você mesmo o tempo todo, eu acho que isso convida a gente a uma reflexão muito grande. E a maior parte de nós não está pronto para isso. Né? A gente precisa dividir com o outro, porque a gente foi feito para viver com o outro, né? Nós fomos criados para viver, para dividir com o outro. Eu acho muito difícil esse caminho aí, por isso. E quando a gente passa a viver mais conosco mesmo, é que essas emoções, elas afloram mais, né? A gente percebe mais essas emoções. Então, acho que aí vem esse grande perigo. E também não dá para a gente ficar assistindo, acho que isso deve acontecer com a maioria das pessoas, jornal. Você assistir, você sentar diante de uma televisão e assistir jornal, aí sim essa ansiedade vai crescendo cada vez mais, né? Eu, pelo menos, fico angustiada mesmo, me faz muito mal. Então, já parei com isso, não dá para assistir, não. Tem que dar uma afastada. Lógico que a gente tem que estar procurando saber o que está acontecendo, a gente não pode estar totalmente por fora, né? Mas também não dá para ficar ali o dia inteiro assistindo TV, porque só vai fazer cada vez pior a nós mesmos, né? Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. É notório como realmente piorou, porque, na verdade, eu acho que a pandemia
eu tenho uma teoria. Eu acho que a pandemia ela nos colocou em evidência, ela potencializou o sentimento que estamos dentro de nós. Aquilo que está em evidência, se nós já tínhamos a ansiedade potencializou. Se nós tínhamos a fé também potencializou. Então, tudo aquilo que nós construímos nos últimos anos, nós estamos, de certa forma, com isso potencializado, né? Então, nós estamos num cenário que nós precisamos realmente estudar sobre isso. Então, acho que está claro, a gente chega nesse momento aqui e percebe que é fato, é algo que nós precisamos conversar. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar que, sim, dá para prevenir, é possível prevenir o suicídio, né? E como é que se previne o suicídio? Da mesma forma que se previne um vírus, vamos dizer assim. Olha que interessante a comparação, né? O vírus, ele tem medidas de que você tem que estar se cuidando. Então eu tenho que me cuidar. Legal. Mas o vírus, para a gente tratar esse vírus, nós temos que nos vacinar. Não é assim? A melhor prevenção para um vírus é fazer uma vacinação nossa, né? Aí eu pergunto, a vacinação acontece com a gente com o vírus ou sem o vírus? Se é para nós, é sem o vírus, né? Sem o vírus. Eu fico na dúvida se é para a gente ou se é para eles, porque eu acho que eu gostaria muito que eles estivessem participando, né? Mas com certeza sem o vírus, né? Sem o vírus. A prevenção do suicídio não é quando nós estamos na ideação suicida. Nós prevenimos o suicídio já. O Adriano precisa prevenir o suicídio, a Lene, a Juliana, o Ricardo, todos vocês que estão assistindo. Sabe como é que a gente previne o suicídio? Cuidando dos nossos sentimentos, como a Lene falou. Está na hora, Lene. Agora vamos falar justamente do que você trouxe. Vamos ouvir o que o Cláudio falou, né? Quem quer ler? Aqui o Cláudio, a respeito daquela pergunta que você fez, se piorou em relação à pandemia, né? Está falando que piorou muito, eu tive Covid em dezembro e minha ansiedade aumentou bastante devido à preocupação com o todo. Show. Existem muitos artigos científicos dizendo sobre o pós-Covid e o que ela deixa, né, no que tange o psiquismo. Legal. O que ameniza essa ansiedade para mim é essa doutrina consoladora, um verdadeiro bálsamo da minha vida nesse momento. E é interessante também, eu queria apenas complementar, quando a gente fala da questão da ansiedade e aquilo, quando você relata que a pandemia, ela desperta o que a gente já tinha desenvolvido antes, ou seja, se a pessoa tem fé, ou seja, a pessoa vai continuar desenvolvendo a fé, porém a ansiedade também. Mas é importante relatar que, em função da pandemia, a convivência interna, né, ou seja, e com outras pessoas, passou a ser, às vezes, obrigatória. Antes você poderia, de repente, amenizar isso saindo, né, e tal. Hoje, às vezes, a convivência é obrigatória. E aí você pode ter no mesmo ambiente alguém que desenvolveu muita fé e outro que está desenvolvendo ansiedade. Então é preciso haver também uma certa compaixão nesse sentido, né? A contribuição interna, né? Acho que seria interessante. Eu digo que, Adriano, show, eu digo que essa é a melhor coisa que a pandemia trouxe para a gente. Desenvolver em nós o sentimento de compaixão, deixar nascer em nós o espírito samaritano. Eu acho que é isso. Eu vou falar assim, vocês devem ter percebido isso também, nós aqui no CELV, enquanto voluntários, o nosso trabalho aumentou significantemente. Eu já tinha muito trabalho voluntário no Luz e Verdade. O meu trabalho aumentou muito mais. Entendeu? Então, isso é só um símbolo, porque o trabalho de todos vocês é um amigo, é um parente, eu acho que assim, a gente tá bem, vamos parar para cuidar de quem está do nosso lado. A gente não tá bem, vamos nos cuidar. Não estamos conseguindo? Help, ajudem-me. Então, acho que é isso. Então, o Adriano tocou num ponto importantíssimo, e eu acho que esse é o grande ganho. Temos que ver coisas boas também, porque a gente sabe que isso não é por acaso, esse momento não é por acaso. Esse ganho é o ganho desse espírito samaritano de poder fazer o bem. Nós temos uma oportunidade rica hoje de fazer o bem. Então, olha que legal.
a prevenção do suicídio, ela começa sem a ideação suicida. Então, todos nós precisamos, como é um número alto, né? Alguns falam já que nós não temos um número ainda de 2020, mas alguns falam que já passou de 2 milhões. Então, como é um número alto, isso quer dizer o seguinte: eu não estou livre de acontecer comigo. Eu vou depois passar um vídeo para a Lene, se vocês puderem divulgar, que é um vídeo do Rossandro, pequenininho. O nome do vídeo é Fica. É um apelo que o Rossandro faz sobre não cometer o suicídio. E nesse vídeo ele conta que ele já teve ideação suicida. Ele fala em palestras, inclusive. É para mostrar que isso está cada vez mais próximo de nós. Como o número está aumentando, isso está batendo cada vez mais próximo de nós. Né? Alguns de vocês já teve alguma experiência assim, de saber de alguém que teve, ou que tentou, ou que teve alguma coisa próxima? Quem poderia falar? Eu posso? Então, isso acontece muito com os jovens, né? Jovens entram em depressão com muita facilidade. E nós, enquanto leigos, não conseguimos entender por quê, né? Que a gente acha, nossa, é jovem, bonito, tanta vida pela frente, né? Faz tantas coisas, né? Se ocupa, como é que pode ter depressão? E a gente, às vezes, banaliza isso, né? Que é horrível, mas a gente faz isso. Então, eu, com esse meu trabalho, com os meus alunos, né? Em alguns momentos eu percebi algumas pessoas, mas um desses foi o que me chamou mais atenção, que eles normalmente se isolam, né? Isso é interessante. Eles buscam estar sozinhos ou, de uma outra forma, mostrar que eles estão sofrendo. Esse meu aluno, no caso, eu fui saber por intermédio de uma outra aluna que me chamou a atenção para ele. Ele estava distante do grupo, bem distante, e no calor de manga comprida, né, de casaco. E aquilo realmente me preocupou. Por quê? O que ele andava fazendo? Ela depois veio me explicar, porque eu não consegui nem entender na hora, né, porque eu não conhecia ainda bem e ela já tinha esse relacionamento há mais tempo com ele. Ele estava se automutilando, né? Então, ele se cortava todo e colocava o casaco para que as pessoas não vissem. Mas é uma forma, assim, que eu vejo, acho que o Ricardo pode falar melhor do que eu, que ele entende mais, mas é uma forma que ele tinha de estar pedindo socorro, de estar dizendo que ele não estava bem, né? Para mim, me passou dessa maneira. Eu tive outros alunos também que tiveram problemas, né, de depressão, mas então, dessa forma, eu como professora, eu tinha que sinalizar, e sinalizar para a família dele. Então, fui à direção, a família foi contactada, e a mãe veio, e a mãe não aceitava aquela questão, ela não acreditava que o filho pudesse ter depressão. Eu acho que é muito preconceito também, né? Mas o que ela dizia, isso não pode ser depressão porque ele tem tudo. Uma outra mãe também foi convocada numa outra situação, um outro aluno, e ela disse que aquilo era frescura, que não era para a gente ligar para aquilo não, que era frescura, que ele não tinha nada. Quer dizer, palavras diferentes, mas disseram a mesma coisa, né? E aí, como ficam esses jovens, né, gente? Eu fiquei assim, a gente tentou fazer trabalho com eles, mas é muito difícil ser um apoio da família. A família precisa estar junto. Olha, o que você falou é muito importante, porque o maior grupo de risco são os jovens. Tá? A segunda causa de morte no mundo dos jovens é o suicídio, só perde para acidentes de trânsito. Tá? Então, é impressionante o quanto, infelizmente, os jovens eles desenvolvem essa questão da depressão com facilidade. A neurociência ela explica isso, Lene. O jovem ele passa por um turbilhão de mudança hormonal, né? E o espiritismo está dizendo isso aí, né? É quando o espírito toma conta do corpo, né? É quando essa mudança da juventude, da maturidade, né, da mocidade, é justamente quando o espírito ele está ali em posse daquele corpo. Então, a infância está ali para ter oportunidade de informações novas, né? Vamos estudar isso depois, em outro momento, mas essa mudança, esse ponto do jovem é um ponto realmente crítico. E aí, se não há cuidado, é um alerta. A gente precisa realmente conversar sobre isso para entender que não é frescura. A depressão ela existe sim e ela não tem cara. O
O segundo grupo são dos idosos. Tá? Na pandemia, o número de pessoas que procuram ajuda, os idosos, é impressionante. E, infelizmente, que toma a decisão ou tem ideação, né, ou pensam em fazer, ou já tomaram a decisão de buscar uma situação drástica. Mas essa questão da automutilação é importante de comentar. Por que uma pessoa se automutila? Tudo está relacionado ao sentimento. A dor no peito dela é tão grande que ela precisa criar uma dor nova para que aquela dor passe a não incomodar mais. Ela troca a dor. Ela cria, ela está doendo tanto no peito dela, esse sofrimento, que ao ela se machucar, ela está substituindo a dor. E ela se alivia com isso. Então é para vocês entenderem como isso é sério. Então, é um ciclo. Ele usa o casaco porque ele sabe que ele está errado, mas ele não tem outra solução, porque é a única forma que ele cria para criar um alívio da dor sentimental. É uma forma que ele encontrou para não cometer, para não botar em prática uma coisa muito mais drástica, que é a decisão de tirar a vida. Então, nós precisamos então falar de soluções. A primeira solução é essa: é prevenção, cuidando do nosso sentimento. Nós precisamos entender. Lembra daquele desenho Divertidamente? Se não viram, vejam. Nossa, é um desenho maravilhoso, né? Naquele desenho, não sei se vocês lembram, ele só conseguiu resolver os sentimentos lá, entre eles discutindo lá, eles só conseguiram resolver o problema deles quando eles aceitaram a tristeza. Então, qual é a mensagem que o desenho está passando para a gente? Nós precisamos aceitar nossos sentimentos. Nós só conhecemos a alegria porque nós conhecemos a tristeza. Se nós não tivéssemos tristeza, não saberíamos valorizar a alegria. Então, nós já sabemos que nós temos uma variação de emocional. Então, o primeiro ponto, e nós não podemos deixar de esquecer: precisamos nos autoconhecer. Vocês vão falar isso lá na frente, né? Quando chegaram lá na pergunta. Perdão, desculpa, já falaram no ano passado, quando estudaram sobre a questão 919A, 919A do Livro dos Espíritos, a maravilha que Santo Agostinho trouxe, aquele exercício na busca do autoconhecimento, que é o olhar para dentro de si. Porque se eu não me conheço, eu não vou saber o que eu preciso ter que tomar cuidado. E aí, depois que eu me autoconhecer, eu praticar meu auto-amor, eu tenho que me amar, eu tenho que me acolher. Então, isso é o passo. Mas fazer isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós ainda temos dificuldades, né? E aí vem as redes de ajuda, né? Olha que interessante. Olha como é que... quando eu falo das redes de ajuda, eu lembro de Jesus, porque aí, sim, essa é a prova mais prática que Jesus está nos dando o alívio. Quando na humanidade existem redes de ajuda, a gente percebe que Jesus está ali operando no seu alívio. Nós temos 3 tipos de rede de ajudas. Nós temos as redes científicas, de ajuda científica, que é aquela que é fácil nós entendermos, os psicólogos, os psiquiatras. Nossa, como é importante nós fazermos terapia, como é importante se nós conseguirmos, vamos dizer assim, separarmos um dia da nossa semana para nos estudarmos. Isso é importante. Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Olha, até isso a pandemia trouxe de positivo. Existem profissionais fazendo trabalhos maravilhosos, gratuitamente online. Psicólogos e psiquiatra. Lene, me cobra também de novo. Eu vou também deixar um material para você, um link de um site que fala sobre todo o trabalho que é feito no Brasil sobre isso. Olha que interessante. Então, hoje, se eu quiser procurar uma ajuda terapêutica, eu consigo entrar num site que vai me trazer vários trabalhos de várias faculdades, várias universidades, programas sérios, profissionais que se unem também de forma voluntária para ajudar. Então, a rede científica está aí para nos ajudar. Vocês não viram? Falando de Covid, a missão Covid. Olha que eu precisei, uma vez eu usei missão Covid. Foi no ano passado, estava no ápice do problema, estava com uma tosse enorme. Eu entrei na missão Covid, um médico conversou comigo. Então, olha que interessante. Evitou eu ir no hospital. Uma conversa já bastou. Tudo bem que
mas às vezes é para a gente fazer uma autoavaliação, para ver se realmente há necessidade de ir. Então, a rede científica está aí para nos ajudar. Nós temos a ciência chegou num ponto que nós temos hoje total condição de tratarmos uma depressão, um transtorno alimentar, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, obsessivo com um toque, uma depressão, uma ansiedade. Temos um recurso absurdo em nossas mãos. Nós temos que usar isso. Vamos tirar esse preconceito, gente, de que só quem precisa é quem está desequilibrado. Não. A prevenção é igual a dor de cabeça. Está com um pouquinho de dor de cabeça? Toma logo o remédio. Para que esperar chegar na enxaqueca? Aí na enxaqueca você tem que tomar 2. Né? Então, viu que está com a dor de cabeça, tá? Eu vou esperar para ver se passar. Não passou, toma logo um remedinho para não deixar aquilo crescer. Então, também sim, eu estou vendo que não estou conseguindo, eu tenho a rede de ajuda científica para me ajudar. Uma outra rede que tem é a rede humanitária. E aí eu queria falar sobre isso. Né? Eu também sou voluntário do CVV e do Fênix Faz. Eu queria apresentar para vocês o que é o CVV e o Fênix Faz. Muitos já conhecem. Centro de Valorização da Vida. Gente, isso funciona no nosso país. 5 mil voluntários. 5 mil... Cadê a câmera? 5 mil voluntários no Brasil dispostos a conversar com a gente 24 horas por dia. É um pronto-socorro emocional. E aí a gente confunde o CVV com suicídio. Não, é prevenção do suicídio. Então, se eu falei que prevenção do suicídio começa quando a gente não está pensando em suicídio, então nós temos ao nosso favor um recurso maravilhoso de pessoas disponíveis para conversar com a gente. A rede de amigos que deveria funcionar, mas aí ouvindo o relato da Lene, isso é uma realidade. A rede familiar de amigos, por si só já bastaria, eu não precisaria do CVV. Se eu tenho pessoas próximas a mim, que estão à minha disposição, que eu posso contar, confiar, e eu tenho essa confiança de pedir um help, seja qual for o meu problema, essa pessoa não vai me julgar, vai me acolher, eu não precisaria do CVV. Então, como ainda nós temos dificuldade com o nosso preconceito, nós temos aí o Centro de Valorização da Vida que nos ajuda. Olha que interessante. 188. A gente pega o telefone, liga para o 188, nós temos uma ligação gratuita. Se eu ligar de um celular pós-pago, de um celular de conta, isso não vem na minha conta. Então até isso tem uma preocupação, é o número de emergência. Então eu posso ligar para o 188 do meu celular, falar por 2 horas no telefone, essa ligação não vai ser paga, eu não vou pagar essa ligação, e nem vai aparecer na minha conta telefônica. De repente vamos expor para um familiar, para um pai, para uma mãe, para um companheiro ou companheira, e aí eu ligando para esse número, olha que legal, eu tenho aí uma disposição, eu tenho 5 mil pessoas à minha disposição. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou falar daqui a pouco da ajuda religiosa, que é a ajuda que as religiões dão. Eu queria comparar o CVV como um pronto-socorro. Como é que funciona quando a gente procura um cardiologista? Eu estou precisando fazer uma revisão, eu estou me sentindo que acho que eu estou precisando fazer uma consulta. Eu marco, espero aí, de repente, 1 ou 2 meses, e é o tratamento. Mas se a dor bater forte no peito, eu começar a entender que o que eu estou sentindo, os sintomas, tem a ver com um infarto, eu vou esperar o dia da consulta? Eu não vou esperar. Eu vou no pronto-socorro, não é assim que funciona? Então, eu quero que vocês olhem o CVV como um pronto-socorro emocional. Tá bom, eu tô indo no GELCO, a doutrina está me ajudando a beça, eu tenho atendimento fraterno, mas tem horário. O GELCO é segunda-feira, 9 horas da noite. 8 horas da noite, perdão. Né? Então, e se bater um desespero 3 horas da madrugada? Como é que eu faço? Será que as pessoas que vão estar à minha disposição, será que de repente eu não vou querer incomodar? De repente o meu companheiro, a minha companheira está ali perto de mim? Não vou acordar, eu vou ficar sofrendo aqui sozinho, porque eu fui dor de cabeça. Pega o telefone e conversa. Porque quando a gente conversa, a gente tira a pressão do peito. E olha, que interessante, com sigilo e anonimato. Eu não tenho que dizer quem eu sou. Eu não tenho que dizer, nada vai ser gravado.
Nada vai ser usado para gravação, nada. Ah, mas tem um problema aí nesse 188 aí que o Ricardo não está querendo dizer. Eu tenho vergonha de falar por telefone. Até isso o CVV tem a solução. Tem o chat. Então, existem voluntários do CVV que atendem por texto. E aí eu sou o voluntário do chat. E por incrível que pareça, a maior procura do chat são os jovens. É impressionante a procura. 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. É a faixa que a gente mais atende. 12 anos. 9 anos. Então, é para mostrar para vocês que às vezes a gente está sabendo. Às vezes os pais nem estão sabendo que eles estão precisando de uma ajuda. Vocês compreendem? Então, é importante sim. Agora, que bom que esses jovens ligaram, que eles entraram no chat, porque eles estão tendo a oportunidade de tirar. E eu, como voluntário, eu posso falar para vocês com todas as letras. É impressionante como essa conta 9010 funciona. Dos meus atendimentos que eu faço, 90% a pessoa ela desligou muito melhor quando ela ligou. Tem lá, realmente, infelizmente, os 10% que não dá. Mas eu tenho que pensar nos 90%. É um número grande. Tudo bem que a gente não vai zerar, mas é um número grande. A gente não pode desistir por causa dos 90%. Então, divulguem isso. Eu acho que falar, conversar é a melhor solução. Isso está dito na psicologia. Carl Rogers trouxe isso lá em 1940, 1950, se eu não me engano, quando ele trouxe uma teoria dizendo que nós que somos responsáveis pela nossa cura. E tem tudo a ver com o espiritismo, né? Então, quando a gente diz que nós somos responsáveis pela nossa cura, que ninguém muda ninguém, só eu que posso me mudar, quando eu estou falando para alguém, eu estou me ouvindo. E o voluntário do CVV, não sei se vocês sabem, eles não opinam. Nós somos treinados a não opinar. Então, quando a gente não na verdade, a gente traz a pessoa que liga a ouvir o sentimento. E isso é para a nossa vida. Tem problemas que a gente não resolve. Não adianta, tem problema. Pandemia. Eu vou solucionar a pandemia? Não vou. Eu tenho que cuidar, sabe do quê? É da ansiedade. É da tristeza. É do medo. Eu tenho que cuidar disso. Porque se eu cuido da minha ansiedade, da minha tristeza e do medo, olha que show. Eu passo pela pandemia. Agora, se eu não cuido, como a Lene falou, eu guardo isso num reservatório chamado subconsciente. O subconsciente é físico, meus amigos. Chega uma hora que ele não tem mais espaço. É igual um copo. Tá lá o copinho, ó. O copo tá aqui, né? Tá. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí qualquer gotinha transborda. Faz sentido o que eu falo para vocês? Às vezes, quando transborda, é uma coisa tão... que você depois pensa, meu Deus, por causa disso. Uma coisa... Uma fala, uma briguinha que não tinha menor... Mas aí a gente está tão já transbordando que aquilo foi a gota d'água. É a palavra, né? É a gota d'água para o caldo entornar. Né? Então, guardem isso. Tá? Ajuda humanitária. E tem um outro grupo, né, que está aqui também, a Fênix faz, isso é muito recente, não é CVV, é tão recente que nem o CVV tem esse serviço. Tá? Na internet, entre no site, é um grupo de apoio para pessoas que perderam familiares que cometeram suicídio e pessoas que tentaram cometer o suicídio e graças a Deus não conseguiram. Gente, é mágico. Eu vou falar para vocês que eu acho que é o trabalho mais emocionante que eu faço, porque você entende a dor do outro. Olha que interessante, eles juntaram o pai e a mãe que perdeu uma pessoa, e a dor é uma dor que não dá para descrever para vocês, o sentimento de culpa, eu poderia ter feito diferente, o que faltou fazer, e ele percebe ouvindo uma outra pessoa que tentou, que seria um outro filho, vamos dizer assim, só para facilitar, porque isso também não tem idade, tá? Um outro filho que tentou e não conseguiu, e ele vai falar da dor dele, então a gente começa a entender a dor do outro. Aquele que tentou vai ver a dor de quem ficou. Gente, olha a dor que eu vou deixar. Então é um trabalho lindo, é um trabalho realmente de um site, o lema desse site é transformar dor em amor. E olha, transforma. Tá? Então,
Por curiosidade, entrem. Até porque, se vocês souberem de alguém amanhã que teve um parente que infelizmente desencarnou por causa do suicídio, convidem eles a conhecer esse trabalho, porque é um trabalho de apoio. É um grupo de apoio. Como tem grupo de apoio dos Alcoólicos Anônimos, o que a Fênix faz? Fênix, Renascimento da Cinza, né? O F é de Fênix, o ASS é o grupo de apoio ao sobrevivente do suicídio. Então, fica aí uma ajuda maravilhosa, importantíssima. O CVV tem isso, tá? Que é o gás. Só que o CVV só funciona fisicamente. Então, o gás está parado desde 2020. Então, o Fênix foram os voluntários do CVV que fizeram para fazer esse atendimento online, no Brasil todo. Tá? É uma vez no mês só um encontro, vale a pena conhecer. Tá? E aí eu quero fechar, desculpa aí, eu sei que o tempo tá cheio, né? Perdão. Eu quero fechar com a ajuda religiosa, porque eu acho que aí é o nosso grande diferencial. Um participante falou aí, sim, é verdade. A doutrina espírita faz toda a diferença na nossa vida. Porque o espiritismo, ele consegue dizer pra gente, provar pra gente, inclusive, que a morte não existe. Então, essa história de tirar minha dor, tirar a vida porque eu quero tirar minha dor, a dor vai piorar. Está comprovado isso já, né? Os espíritos desencarnados, eles falam, vocês precisam avisar, avisem a todos lá, os encarnados, porque a vida não acaba. A dor vai aumentar de uma forma muito maior do que está agora. Então, o suicídio, na verdade, ele não é para ser opção, porque a dor não vai acabar. Então, a gente precisa realmente entender que não só essa informação ela é importante, como todo o consolo que Jesus trouxe através do consolo do prometido. Gente, quando a gente tira nosso ponto de vista daqui e bota no porvir, a gente vai entender que tudo passa. Tudo isso aqui é uma prova, tudo é passageiro. Eu não preciso falar sobre isso, né? Vocês estão falando sobre isso toda semana, né? É impressionante como consola. E aí o Selvi, Luz e Verdade, ele faz um trabalho maravilhoso, porque ele promove o atendimento fraterno, que é ligar para o 24157928, esse número que está aí na tela de vocês, que começou com um horário específico, tem um horário específico, tem uns horários lá que é divulgado, mas nós demos um passo novo agora esse mês, notícia de primeira mão para vocês. Nós estamos em experimento, agora não vai ter nem mais horário. Olha que legal. Se alguém ligar agora, vai ter alguém para atender. Olha que legal o passo que o Selvi está dando, né? Então, você poder conversar com o trabalhador da casa, você poder fazer isso que a gente fala no CVV, mas o CVV tem uma limitação, né? Não podemos falar de religião, até porque para atender todos que ligam. Mas quem está ligando por Luz e Verdade, ele está buscando consolo através do Espiritismo. E a gente pode, de fato, trazer toda a ferramenta que o Espiritismo dá. E aí vem, né, a iniciação ao Espiritismo, que é um grupo maravilhoso. Fica aí o convite para quem... Vocês já estão um passo à frente, né? Que estão no estudo, mas se vocês souberem de alguém que está precisando, iniciação. O grupo lá tem um grupo de WhatsApp, o pessoal se autoajuda, inclusive. É impressionante como é interessante que as pessoas que ligam para o atendimento fraterno caem na iniciação, a gente percebeu, eles não voltam a ligar mais para o atendimento fraterno, porque vira tipo um grupo de apoio lá, eles mesmos se ajudam. E aí se encontram 2, 3 vezes por semana para falar sobre os temas que vocês aqui já se aprofundaram. E olha que interessante a oportunidade de fazer um grupo de estudo como esse. Eu queria ouvir de vocês agora, porque para a gente finalizar, olha que legal. O que vocês acham que um estudo desse pode contribuir nesse tema tão delicado? Bem, vou começar então. Então, o estudo da doutrina, como você fala, né, ele é voltado justamente, quando a gente observa, tem a oportunidade de refletir sobre, ele fala muito sobre a morte, que é, na realidade, o nosso maior medo. Né? O ser humano passa tanto tempo tendo medo da morte que deixa de viver, muitas vezes. Então, ou seja, ele, ao tratar desse assunto, né, nos fazendo entender de que a morte ela não existe, na realidade, ninguém tem medo da morte.
ele é um pouco até parecido com o que você falou, Ricardo, a respeito daquele que quer tirar a vida. Ele não quer morrer, ele não quer se matar, ele quer tirar a dor. Na realidade, o ser humano ele não tem medo da morte, ele tem medo do sofrimento, medo da dor, porque a morte em si, ninguém pode descrever o que é a morte, né? Não tem como. Né? E aí o Espiritismo, ao trazer para a gente essa realidade, e obviamente não é uma criação do Espiritismo, né? Ou seja, ele nos relata o que está descrito no Evangelho de Jesus, que é justamente isso, a questão do entender que existe uma vida carnal e uma vida espiritual. E ao compreendermos isso, né, a gente acaba compreendendo as outras coisas, inclusive o sofrimento, que é justamente, ou seja, o assunto do capítulo, que é bem-aventurados aflitos. E aí, ou seja, a gente entendendo o porquê sofremos, né, a gente ameniza um pouco isso, né, e entende que isso faz parte, né, de uma evolução espiritual e moral. Ou seja, é um desenvolvimento que a gente tem, né, e que, se passarmos por isso, né, sem nos revoltarmos, né, sem nenhum tipo de revolta, né, ou seja, de violência, nem nada, a gente, na realidade, está conseguindo superar isso, né, e transformando isso a nosso favor, ou seja, em merecimento. Né? Eu acho que a doutrina ela apoia muito a gente nessa situação do estarmos todos caminhando, né? Cada um no seu grau de conhecimento, cada um buscando se conhecer mais, mas todos temos dificuldades, né? Todos temos as nossas dores. Então, nós não somos melhores ou piores por isso, pelo contrário, né? Nós temos a oportunidade de continuarmos trilhando, né? Seguindo a nossa jornada, melhorando no que for possível, transformando o que for possível, fazemos as nossas conquistas. E aí a gente percebe que é o que você falou, né? Eu acho que esse apoio, que tudo passa. Porque se a gente transita nesses dois planos da vida, né? E aqui no plano material é um tempo tão pequenininho, né? Se a gente for comparar com esse tempo enorme que nós temos de espíritos milenares, então a gente percebe que realmente passa. E que é essa oportunidade maior que nós temos de progresso, né? É de estarmos no mundo, de vivermos nesse mundo material. E aí a gente vai começando a compreender isso, que a gente pode superar, a gente pode ultrapassar, a gente pode vencer sim, né? Cada um no seu tempo, sempre com a misericórdia do Pai, né? Que é o nosso maior amigo, né? E está sempre ao nosso lado. Então a gente pode contar sempre com toda essa ajuda do alto, né? É isso, né? Acho que todo mundo já falou, não tem mais o que falar. É a certeza, é a fé no futuro, né? É essa certeza que a gente tem tão grande que realmente esse pouquinho tempo que para a gente, enquanto a gente está aqui, parece que é muito, né? Mas diante de toda a eternidade é quase nada, né? É tão mínimo, né? Então esse pouquinho tempo que a gente está aqui vai passar rápido, né? Então é o que vem adiante, é que realmente é importante, o que nos interessa, e é pensando nisso que a gente tem que estar vivendo sempre, né? Construindo sempre esse nosso futuro, né? A cada dia. Olha que legal. Vamos fazer uma reflexão aqui. Olha que legal. Nós falamos que a pessoa que tem a ideação suicida, aquela que pensa em tirar a sua vida, ela não quer tirar a sua vida. Ela quer tirar a dor. Então a questão aqui então vamos dizer assim, o foco é a dor, não é isso? Se eu não tenho a dor, eu não tenho ideação suicida. Faz sentido para vocês isso? Né? Então, e aí eu fico pensando, olha o que a doutrina trouxe para a gente de informação. E aí eu realmente olho para o Evangelho, quando eu olho para esse item, eu olho para o cabeçalho e falo que bem-aventurados os aflitos, e lembro que Jesus realmente ele nos alivia. Quando a gente começa a pensar sobre a dor, a gente pensa que é uma coisa negativa, mas a dor não é negativa. Vamos falar sobre a dor no seu sentido próprio da palavra. A dor é um alerta. Vamos imaginar que existe uma síndrome, né, de pessoas que nascem
sem ter a possibilidade de dor. Falta o processo da dor no seu organismo. Eu estava lendo sobre isso, sobre essa síndrome, né? É muito rara, mas isso acontece. E a chance de sobrevida é baixa, porque inclusive o bebê, vamos pegar o caso do bebê. O bebê, quando ele está naquela fase que os dentes estão nascendo, o que ele faz? Ele não quer coçar a gengiva? Ele leva muitas das vezes a sua mão à boca e ele fica mordendo, não é assim que acontece? Né? E aí, olha que interessante. Quando ele sente dor, é um freio para ele. Ele para. Então, ele está lá. Ele está lá, tentando coçar, aquilo machucou, ele mesmo vai tirar, ele não vai continuar. Mas se aquele bebê não tiver a dor lá como uma propriedade do corpo dela, ele não pararia, ele não para. Então quem consegue sobreviver, quem tem essa síndrome consegue sobreviver, tem que sempre ter cuidado, sempre tem fratura, sempre tem um problema físico, porque aquilo não está sentindo. Pô, deve ser legal. Não, não é legal. É uma luta muito grande. Depois procurem isso na internet. Vocês vão ver que é uma luta muito grande. Porque olha o que acontece. Vamos supor que eu vou ali na cozinha agora, vou fazer uma comida. Eu sou estabanado, né? Eu não vim com essa característica. Às vezes eu arrisco na cozinha lá um miojo. Às vezes eu arrisco uma coisa melhor, vou aprendendo, mas eu realmente não tenho esse dom. Mas eu estou lá mexendo na cozinha, estou fazendo ali um prato, uma comida, e aí eu não percebo, esbarro na panela. O que acontece? Não sinto dor? E aí o que eu faço? Eu tenho uma repulsa. Se eu encosto, me dá uma repulsa. E aí, eu pergunto para vocês, essa dor é boa ou ruim? Sentir a dor, não. Ninguém gosta de sentir. Mas se eu não tivesse a dor, eu não saberia que eu tinha que fazer essa repulsa. Né? Aí tá, não, mas você está falando de dor física, estou falando de dor física. Você está falando de dor física, Ricardo. A história aqui do suicídio é dor emocional. E se eu falar para vocês que o remédio que cuida da depressão é o mesmo remédio que cuida da dor aguda? As pessoas que fazem tratamento de dor aguda, pegar um exemplo para vocês entenderem, hérnia de disco é uma dor. Se a hérnia pega no nervo ciático, é uma dor inimaginável. Dizem até que é pior que aquela dor lá de rim, né? Porque o rim tem aquela dor lá que é muito mais aguda, mas é pontual, né? Vamos dizer assim, é quando a pedrinha está passando ali. O caso de quem tem a hérnia de disco atingindo o nervo ciático, a dor é uma coisa surreal. E aí a gente pega os remédios. Eu estava com uma pessoa que estava numa situação dessa. Você pega um remédio e você lê a bula, qual é a indicação do remédio? Dores agudas. Eles são opioides, que chamam. Eles são do mesmo grupo que morfina. Pior que ele, só a morfina. Né? Que a morfina vai lá e corta tudo. Né? Mas qual é o tratamento? Esse da hérnia de disco, né? Dores de nervo, porque a dor do nervo não tem muito o que fazer, não. É uma coisa que se não tiver jeito, o tratamento é muito difícil. E depressão. O mesmo remédio que trata da dor do nervo ciático, da dor do nervo ciático, trata a depressão. Porque quimicamente no corpo é o mesmo processo químico. Olha que interessante. Então é a mesma dor, gente. É a mesma coisa. É o mesmo no processo físico do corpo. Um está vindo lá do espírito, psicossomando o perispírito e chegando até o corpo, e o outro faz o contrário. Mas é o mesmo caminho que está passando. Então, vamos voltar na questão da dor. A dor, do ponto de vista lá da panela, é um alerta. Vamos falar de outra dor, a febre. A febre é um alerta que tem algo errado no nosso corpo. Ninguém gosta de sentir febre. A gente vai lá e toma logo um antitérmico. Ninguém quer aquele desconforto, aquele calafrio, aquela dor no corpo. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer dor.
Aí as pessoas brincam e falam assim, espírita gosta de sofrer, gosta de dor. Não, o espírita entende. A diferença é só essa. Ele entende o mecanismo ali. Então, você vai tomar um antitérmico. Não funcionou? O que a gente faz? A gente vai para o hospital. Vai, né? Passa o tempo lá, toma 1, 2, sei lá, 1, 2 dias. Não passou? Eu não entendo, tá? Eu não sei como é que é a questão aí, quando é que tem que ir. Mas você deu lá um antitérmico para o seu filho ou para você, contou lá o número de horas, dá de novo, não passou, vamos levar nosso filho lá no pronto-socorro. Porque alguma coisa está errada. Pode ser uma bactéria, pode ser uma infecção, pode ser alguma coisa que tem que ser investigada. Então é um alerta. Aí vem a Joana de Ângeles, com toda a sua sabedoria, e fala assim, o sofrimento é a febre da alma. Opa! Olha a informação. Se nós estamos sofrendo, se nós vamos olhar lá para aquelas psicopatias, e eu vou falar especificamente do estado depressivo, porque ele vem junto com o sofrimento, né? Ninguém tem um estado depressivo sem sofrer. É um alerta que a gente tem que mudar alguma coisa. Então, se a gente pensar do ponto de vista do aviso, a gente vai entender que, na verdade, é uma oportunidade. Olha como é que a doutrina ela vem para nos aliviar. Ela está mudando o sentido da palavra. O que era, na verdade, sofrimento, a gente pode mudá-la por palavra. Vamos falar de um exemplo prático, de um sofrimento. Nossa, eu tenho que todo dia sair do meu trabalho e caminhar 2 quilômetros com peso. A pessoa pode olhar isso como sofrimento. Mas quantos estão pagando academia para fazer isso? Quantos estão pagando academia para fazer isso? Porque para ter uma condição de saúde boa. Nossa, eu tenho que subir uma escadaria onde eu moro. Eu vou olhar isso como sofrimento. Quantos estão pagando lá os steps? Estão indo lá num lugar fechado para fazer o que outro faz. O peso. Você tem que carregar pesos e mais pesos, o peso dos filhos, o peso das compras. Quantos estão levantando peso na academia? Então, é só o olhar que muda, gente. É só o olhar que muda. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma oportunidade de um olhar diferente. Ela traz a oportunidade de olhar que a vida, como acho que foi, não sei se foi a Lene que falou, a vida, acho que foi a Juliana, a vida é uma passagem. Juliana, o que são 80 anos perto de uma eternidade? Eternidade, eu não tenho noção do tempo que é eternidade. Eu sei que se eu comparar eternidade com 80 anos é um segundo. É você ir ali na padaria comprar o pão e voltar. Mas é a nossa ansiedade, né, gente? 80 anos. Né? 80 anos. Não, 80 anos é nada. Fala isso para um pai, para uma mãe. Vou falar para a Lene. Lene, lembra do fio? Passou rápido, não passou, Lene? Aquele bebezinho que estava perto de você, aquela criança que estavam com vocês brincando, agora já é um homem. Passou rápido, eu olho para o meu filho de 18 anos. Meu Deus do céu. Quantas oportunidades eu joguei fora. É isso. Compreendem? É muito rápido. A questão só está na ansiedade. Quando a gente tira, tudo bem, primeiro a gente tem que aceitar a ansiedade. A gente não vai tirar a ansiedade. É aceitar. Olha, ela está aqui comigo. Aí tem um dia que nós acordamos com uma tristeza grande. Eu vou falar assim, hoje eu não vou ajudar ninguém, não. Hoje eu vou ajudar o Ricardo. Eu tenho que cuidar do Ricardo. Eu vou me abraçar. Não é um abraçar, é um abraçar em pensamento. Eu vou realmente tirar o dia. E até essa pandemia nos ajuda, né? Eu vou tirar o dia para cuidar de mim. Eu vou tirar o dia para... Se eu não posso, porque eu tenho obrigações a fazer, eu posso fazer isso durante, antes e depois. E quando eu não consigo, Adriana me ajuda, Lene me ajuda, Juliana me ajuda. Pedir ajuda. As pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão mais preparadas para querer fazer o bem. Se vocês perceberem, todos vocês que estão aqui, vocês estão ávidos para fazer o bem. Onde eu começo? Onde que eu estou fazendo bem?
Adriano, onde eu começo? Onde eu posso sair ser voluntário no centro espírita? Não pode, né? Agora o prédio está fechado. Mas nós estamos aprendendo aqui para fazer nas nossas casas. Então, olha como a doutrina espírita ela traz um alívio para esse tema. Porque se nós fizermos isso que a doutrina está falando, é a prevenção total. Eu não preciso do CVV, eu não preciso do FAS, talvez eu nem precise de um psiquiatra ou de um psicólogo. Eu estou me cuidando. E aí vem Joana com uma outra frase. Eu pensei assim, eu falo ou não falo, mas eu vou falar. Minha língua está coçando para falar. Porque quando falaram isso para mim, eu me assustei. Então eu vou jogar para vocês também. Entendeu? A Joana fala assim: só é solitário quem não é solidário. Como isso? Como é que é isso? Eu não sou solidário, eu me sinto solitário. Como é que eu não sou solidário? Eu faço bem. Não aceito, Joana. Não fala isso para mim. Mas é verdade, gente. Olha, eu vou falar para vocês, isso é um relato próprio, tá? Eu vou falar para vocês que eu estou trabalhando muito, tá? E eu estou no meu melhor momento emocional. Isso não quer dizer que eu estou bem, tá? Eu quero dizer que eu estou no meu melhor momento emocional. Eu estou no meu melhor momento. Meus problemas estão aí, eles existem, eles batem na minha porta. Bateu hoje, bateu ontem, bateu semana passada foi difícil demais. Mas o sentimento está ali, ó, quietinho. Aí vem uma amiga minha e fala assim: você está falando isso porque você está se escondendo no trabalho voluntário. Isso aí é uma fuga sua. Aí eu pensei, será que é fuga mesmo? Bom, se for fuga, está adiantando, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. A doutrina espírita, ela nos dá uma riqueza de oportunidades. Primeiro, informações, né? Vocês estão aqui, vocês são os privilegiados, tá? De estarem num estudo. Vocês estão lendo o Evangelho do início ao fim. Isso é uma oportunidade única. Porque aqui eu uso o Evangelho. Eu já li o Evangelho do início ao fim, mas eu uso o Evangelho hoje eu abro um acaso. Mas se poder pegar toda a história desse livro maravilhoso, porque, nossa, para mim, é um dos livros mais maravilhosos que eu conheço, porque o cuidado que a espiritualidade teve com Kardec em preparar esse livro, a coisa fica tão clara. Amigos, falem para mim, vocês concordam com isso? Esse livro, como ele consola para a gente? Eu costumo dizer que o Evangelho ele deveria ser para todos um livro de cabeceira, né? Que a gente pudesse ler todo dia um trecho e refletir sobre ele, porque com certeza ele traz esses ensinamentos maravilhosos, né? São ensinamentos de uma profundidade muito grande, no qual a gente deve estar se guiando sempre, né? Se a gente caminhar por ele, não tem erro. Não tem erro mesmo, né? Assim como a questão da dor, né, que a gente está falando, que você vem falando aí. A dor, ela vem quando nós nos desviamos da lei divina, né? E o Evangelho, ele é um manual para que a gente siga essa lei sempre. O Evangelho, eu acho que ele mostra para gente que a felicidade, ela é o caminho, né? E não é o caminho para a felicidade, não. A felicidade é o caminho. Como Gandhi falava, né? Que a paz é o caminho, não o caminho é a paz, né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque o Evangelho fala para a gente da nossa importância enquanto espíritos, né? Enquanto criaturas do Pai, né? O quanto Ele confia em nós, o quanto Ele nos dá oportunidades, de nós sabermos que somos úteis, né, que podemos ser úteis nesse trabalho do bem, que é tão grande, que convida a gente todos os dias, né, para participar. Eu acho que é isso. Eu também, eu sempre, desde quando eu comecei a estudar e depois passei a contribuir no CELB como coordenador, o que eu sempre entendi do Evangelho é como se ele fosse um manual de instruções de conduta, né? Ou seja, cada pessoa deveria ter o seu, no sentido de ao se deliciar ali com
com aquelas informações, né, é algo que o vai acompanhar na sua própria evolução. Por quê? Você lê hoje um assunto, né, você vai ter uma determinada interpretação. E aí, dentro da sua evolução, né, você pode ler o mesmo assunto daqui a um ano, você vai ter uma outra maneira de interpretar aquele assunto. Né? Ou seja, ele é contemporâneo, apesar de ser tão antigo, né, no sentido, mas ele se encaixa perfeitamente às nossas necessidades atuais. E aí, lembrando, quando você fala a respeito ali, né, só é solitário quem não é solidário, você vai observar todos aqueles que nos são, né, aqueles seres quase angelicais, porém muito mais próximos de nós, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, são pessoas que pensavam muito mais, né, no outro do que em si mesmo. E todas essas pessoas tiveram realmente problemas de saúde, né, problemas orgânicos em si. Então, às vezes, a gente acaba deixando de ser útil, que é o que a Juliana está falando ali, né? Por exemplo, essa questão da ação solidária, né? Você vai ver, ou seja, que muitas vezes existem pessoas com problemas piores do que o seu. E às vezes você vai se sentir até constrangido de ver que você está reclamando de uma coisa de que o outro, ou seja, está em grau infinitamente superior. Então, essa questão da solidariedade, às vezes, traz essa forma, esse ponto de vista diferente, né, o que nos faz refletir sobre isso. Né? Será que realmente o meu problema ele é tão grave, né, a ponto de eu ficar aqui, né, reclamando? A nossa irmã, ela colocou uma pergunta aqui, a Elian Vilar, fala a respeito da ansiedade, né? E quando esta ansiedade, né, vem acompanhada da falta de ar. Muito boa pergunta. E aí, Elian, você botou essa pergunta, eu lembrei, uma vez me chamaram para fazer uma palestra no CELV para falar sobre os 4 gigantes da alma, junto com a Kátia. Foi a primeira palestra da Kátia. Não sei se ela vai se lembrar disso, a Kátia. Isso me deu uma crise de ansiedade, né? Há dois dias antes. Eu não sei por quê, porque a Kátia é psicóloga, né? Eu sou só um intrometido, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a sentir falta de ar. Eu comecei a sentir meu coração bater. Eu falei, meu Deus do céu, será que está acontecendo uma coisa comigo? A ansiedade, ela chega no físico. O que a gente tem que fazer nessa hora? Pisar no freio. Aprender a cultivar a meditação. Sabe o que eu fiz? Demorou para passar, tá? Foi o seguinte, fui para a cama do meu filho, deitei lá, cama de solteirinho, deitei, fiquei lá, botei a musiquinha espírita e aprendi a aceitar. Nós temos que aceitar a nossa condição, porque quando a gente entra num desespero, vem a falta de ar, vem o batimento cardíaco, aí você entra num ciclo vicioso, que você, eu vou ter um infarto, não sei o quê, e aí o medo, a ansiedade traz medo que vira pânico e aí a gente perde o controle. Lá no CVV, por exemplo, quando a gente começa a atender, a gente atende pessoas em crise, tá? E só o fato delas estarem conversando, aquilo vai passando. E aí ela percebe que passou tudo depois. Então, eu responderia assim, aceitar. Porque a gente já sabe que veio pela ansiedade. Então, a falta de ar, ela veio de origem emocional. Então, é aceitar. É realmente aquilo que eu falei, é o momento de nos acolhermos. Pisar no freio, às vezes, é necessário. Às vezes, precisamos, sim, na velocidade do nosso dia a dia, pisar no freio e cuidar de nós. Não sei se a resposta ajuda, né? Mas é isso, meus amigos. Para a gente finalizar, eu queria deixar aqui um convite para vocês, tá? Caso vocês se identificaram com o tema, eu quando descobri esse tema, é uma coisa muito pessoal minha, mas eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Por algum motivo, eu tinha uma ligação com esse assunto, né? E eu realmente, eu separei parte do meu tempo para ser voluntário. É muito fácil ser voluntário do CVV, caso queiram. No próprio site, você entra lá, cvv.org.br/voluntário. Se entra no próprio CVV, você vê lá em cima a palavra voluntário, clica,
você faz um curso de 10 semanas, tá? Esse curso ele é gratuito, ele é online e feito em casa. E olha que legal, você pode ser voluntário de CVV da sua casa. Você atende o telefone do CVV, essas 5.000 pessoas atendem o telefone do CVV ou entram num chat de casa. Então é um compromisso semanal que você faz. É uma vez por semana, um compromisso mínimo, né? Uma vez por semana, 3 horas desse encontro. Então, o meu plantão, por exemplo, é de 10 da noite a 1 hora da manhã, porque eu escolhi. Poderia ser de 9 da manhã, né, até 11. Você escolhe o seu horário nessas 24 horas e tem um compromisso semanal. E vou falar para vocês que não tem nada mais gratificante do que você perceber que o voluntário, na verdade, ele não é o salvador, tá? Não é para isso. Ele é apenas um amigo. É um amigo virtual, é um amigo ali emprestado. É alguém que tá dando acolhimento com empatia. É nada mais do que isso. O curso, na verdade, é para a gente aprender a lidar com as situações, mas o curso é para a vida. Se vocês não querem ser voluntários, façam um curso só para aprender. O curso do CVV é impressionante como se traz para a nossa vida, porque você começa a aplicar esse jeito CVV de ser no seu dia a dia. E para fechar, quem fundou o CVV foi um espírita, né? O Colchão é uma história linda, depois vocês procuram. É uma história de uma mocidade espírita. Começou numa mocidade, fico até arrepiado. Começou numa mocidade espírita essa ideia. E hoje são 5.000 voluntários no mundo. É uma referência. Hoje, se for no Google e escrever "quero me matar", vai aparecer o CVV. A primeira coisa que aparece é o CVV. Forma de se matar, CVV. Suicídio, CVV. Então tá ali, é uma referência. Então é esse convite que eu faço para vocês. Conhecer um pouco sobre o CVV, porque junto com o Espiritismo, eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Claro, e também com a ajuda dos profissionais de saúde, né? Os psiquiatras, os psicólogos. Realmente é possível, tá? É possível vencer esse mal. Mas, como acho que foi a Juliana que falou, nós só conseguimos fazer isso juntos. O trabalho voluntário não é um trabalho individual, é um trabalho de grupo. Eu sozinho não faço nada, né? É isso mesmo. É o acolhimento, é o sentir. E eu sozinho não faço nada. Agora, com vocês, eu posso tudo. Com vocês eu me sinto imbatível, porque é o meu melhor, com o melhor do Adriano, com o melhor da Lene, com o melhor da Juliana, com o melhor de todos vocês, e aí eu sou beneficiado desse melhor. E aí, com isso, eu consigo seguir. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Pô, meu amigo, passou tão rápido, né? Ou seja, o assunto tão gostoso e importante, né? Queria perguntar a Lene, Juliana, se querem acrescentar alguma coisa. Não? Não, pedi o Ricardo depois para enviar para a gente aquele vídeo do porquinho, do porco-espinho, não esquece não. Aí a gente bota para eles lá no grupo. Tá. É verdade, achei que fosse passar aqui. Acabei esquecendo. A gente coloca para eles lá no grupo, vai ser ótimo. Porque depois depois de tudo isso, né, de tudo que a gente pôde conversar, ouvir, eu acho que vai fechar assim, demonstrando bem o que é esse ser solidário, né? Que a gente tanto quer, que a gente tanto busca. Vai ser muito bom. E é isso. A gente também passando pelo cenário, né, que nos lembra a Páscoa, né, cristã, e entendendo de que somos ainda seres em evolução, cheios de limitações, porém com um certo esforço de tentar ver a vida de uma maneira diferente, né, observar que os erros pelo qual já tivemos, né, a experiência, não cometermos novamente, né, e à luz do Espiritismo, ele vem nos trazer justamente essas novas oportunidades, né, ou seja, no sentido de que a gente possa transformar essas experiências em ações, né, e tentar aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, sendo úteis
esse que é a principal, talvez o principal objetivo, né, seja da vida, obviamente que sendo útil e caridoso para com o próximo, a gente acaba também nos beneficiando disso, né? Então, Ricardo, mais uma vez, gostaríamos de agradecer, né, pela explanação, pelas grandes informações, em que a gente realmente espera que essa pandemia em si, né, ela traga um ponto de vista, a gente possa realmente amadurecer isso para melhor, né? Olhar o outro de uma maneira diferente, de uma maneira cristã, como a gente gostaria que fosse. Então, vou passar aqui, né, a palavra para a nossa irmã Juliana, que fará a nossa prece final de agradecimento. Juliana. Então vamos lá. Primeiro agradecendo ao Ricardo, nosso companheiro, por ter se colocado aí à disposição para esse acolhimento, né, na noite de hoje, que nos ajudou muito e temos a certeza de que vai nos proporcionar essa busca por mais conhecimento, por mais entendimento, para que nós possamos nos compreender, né, para nos abrirmos para o nosso próximo, para todos aqueles que estão precisando, né, de uma palavra amiga, de um abraço, de um olhar mais carinhoso, enfim, nós te agradecemos muito, meu amigo. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai de amor e bondade por todas as oportunidades que nos chegam de conhecimento, por todas as oportunidades que nos chegam de olharmos para nós mesmos, de nos descobrirmos, de nos transformarmos, para que possamos seguir adiante na nossa jornada evolutiva, sempre confiantes de que precisamos sim ser úteis, sempre nesse trabalho, nessa grande seara de amor, mas que também precisamos confiar, né? É o crer, é o orar, é o buscar, para que nós possamos doar aquilo que temos de melhor em nós. Então, que possamos seguir juntos, envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus, sempre aproveitando todas essas oportunidades benditas que nos chegam, aquelas que podemos alcançar, que podemos usar para nosso aprimoramento, para a nossa reforma, para a nossa busca incessante, para sermos melhores um pouquinho a cada dia. Fica conosco, Mestre e amigo Jesus, e dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, prazer.